Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje vai falar sobre espiritismo. Aqui no estúdio em Taubaté vamos discutir a vida após a morte, mediunidade e reencarnação. Com a dona Marina Ferri, que é professora aposentada e também presidente da União Social Espírita de Taubaté. Ela é espírita há 33 anos, né, dona Marina? Exato. E hoje faz palestras e também coordena grupos de oração em Taubaté e também nas cidades de São Luís do Paraitinga e Tremembé. Correto, dona Marina? Exato, exato. É um prazer estarmos aqui para falar de espiritismo, que é algo que nós gostamos tanto. Tá, eu que agradeço a presença da senhora, dona Marina. Vamos do início, então, né? Uma pessoa leiga ou que não conhece, o que é o espiritismo? Bem, espiritismo é uma doutrina de bases científicas e filosóficas e consequências ético-morais. Ou seja, nós temos conhecimento científico da vida além da vida, da comunicação, são campos de pesquisa, são campos de busca. Nós temos a filosofia espírita que trata de assuntos desde o universo, o ser humano, o espírito, ou a alma, ou a vida, a reencarnação, temas que compõem ou sejam pilares da doutrina. E as consequências ético-morais, porque estão vinculadas ao comportamento pregado por Jesus. Na verdade, são consequências religiosas, ético-morais. Na verdade, no Brasil, o espiritismo entra como religião. Mas fora do Brasil, não. Ele é tido como uma filosofia de vida, independente de frequência a uma casa espírita ou não. Mas é um comportamento que o ser humano desenvolve em relação às demais pessoas e às situações da vida. Aqui, como religião, é comum as pessoas frequentarem as casas espíritas em momentos de estudos, em busca de passes, em busca de preces, de conforto, de iluminação, de esclarecimento e até das mensagens, chamadas cartas consoladoras, das mensagens dos entes queridos. E conceitualmente falando, muita gente acaba misturando um pouco o candomblé, umbanda. Sim. Não é espiritismo? Não, não. Umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, espiritismo é espiritismo. Ou seja, o espiritismo tem um corpo de doutrinas e tem uma sistemática. A base é o conhecimento, o estudo, a prática da moral de Jesus e da caridade. Essa mistura é por causa da mediunidade? Ou que tem nos... É por causa... O elemento que une todas essas expressões é a prática mediúnica. A Umbanda é uma religião. Veja que o espiritismo é tido como uma filosofia com caráter religioso. A Umbanda é uma religião e uma religião essencialmente brasileira. Se nós pudéssemos dizer, é a única religião brasileira. Porque ela surgiu no Brasil, ela é fundada no Brasil. E ela tem a sua prática nos terreiros de Umbanda, onde há um sincretismo religioso apresentado com coisas da tradição católica e do africanismo muitas vezes. Na verdade, preceitua também estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que são obras básicas da doutrina espírita. E o candomblé é essencialmente africanista, trazido ao Brasil, também trabalha em terreiros, mas a única coisa que temos em semelhança é a prática mediúnica. Muita gente fala também, né, do espiritismo kardecista, né, vem de Allan Kardec, dos termos espírita, espiritismo. Exato, na verdade o espiritismo é um só, não existem dois. E o espiritismo, que é chamado kardecista, que é o espiritismo em si, por conta de que Allan Kardec, no século XIX, um pedagogo francês, foi quem juntou as informações que chegavam via mediunidade para compor o corpo de doutrina desta filosofia, juntar esses elementos, estudar a mediunidade. Então, quando nós falamos em espiritismo kardecista, implica em estudos, em palestras, em seminários, em discussões. É algo que cobra de nós o conhecimento das obras básicas da doutrina espírita. Dona Marina, a gente falou de candomblé, umbanda, espiritismo. O Carlos Abranches, que tocou esse programa durante muito tempo, é autor de livros espíritas, né? A senhora disse que o conhece. Ele tem uma pergunta para a senhora, direto lá do estúdio da TV Vanguarda, em São José dos Campos. Marina, uma questão que me interessa muito é definir que nesse momento do censo 2010, no Brasil inteiro, não há, nas perguntas que estão sendo elaboradas pelos recenseadores,
a pergunta, qual é a religião, se você é da religião espírita ou não. Não existe a palavra espírita lá, mas existe kardecista. Qual é a opinião do espiritismo a respeito dessa ausência dessa palavra lá? Bem, Carlos, e companheiros que estão nos assistindo, a orientação que nós temos tido, e por conta dessa confusão mesmo, cada hora é uma informação, e a gente não se sabe bem como se colocar diante da pergunta, até porque será uma pergunta e uma resposta, não dá para a gente ficar especulando muito para ver onde vai se encaixar. Os recenseadores já foram treinados assim. A orientação da Federação Espírita Brasileira é de que nós, ser questionados naquele questionário mais completo, se fomos solicitados nessa questão, que respondamos o nosso código. O código é o 610 da lista que o censo apresenta. Só falar o código 610, porque no código 610 há uma lista imensa de espiritismos. Porque o brasileiro ele é muito criativo e ele vai inventando nomes para as coisas e vai criando verdadeiras denominações, aí filas de denominações. Então o nosso código é o 610, que está ali o espiritismo. Infelizmente, não é o espiritismo na sua pureza doutrinária. Há muita coisa dentro daquele rol de espiritismo. E essas coisas todas vão ser computadas como espiritismo. Eu acredito que o censo não vai dar uma realidade, uma realidade das doutrinas que existem no Brasil, das religiões. Vamos torcer que seja para melhor. Tá certo. Dona Marina, agora falando ainda de espiritismo, o que representa o Chico Xavier para vocês, né? Acho que popularizou o espiritismo no Brasil, né? Quem não ouviu falar em Chico Xavier? Sim, na verdade existe, nós poderíamos dizer, um movimento espírita antes de Chico Xavier e um movimento espírita depois de Chico Xavier. Porque com Chico vieram muitas obras psicografadas, são aproximadamente 500 títulos de livros psicografados por ele durante a sua vida. E esses livros vieram enriquecer os nossos conhecimentos. Além dessa contribuição fantástica do Chico na questão intelectual, na questão do conhecimento espírita, há a vivência do homem Chico. A vivência de dedicação, de uma prática de caridade 24 horas por dia, do atendimento e do conforto aos corações. Então o Chico é um amigo, é um irmão mais velho, que mostra a todos nós o caminho ideal do verdadeiro cristão, daquele que é capaz de olhar o outro como seu irmão, como Jesus recomendou. Tá certo, Dona Marina, a gente já continua o nosso bate-papo e você não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar de reencarnação e o que os nossos sonhos significam para os espíritas. Não saia daí, daqui a pouquinho, até já.